Só para avisar quem está entrando agora que a aula está sendo gravada, beleza? E vai para o YouTube depois. Não vou editar nada, não. Fala, Caio, o que você quer? Ô, Márcio, que bom de bola! Não, eu era um zagueiro bom. Não era bom de bola. Um zagueiro grosso. O que você quer encher o saco aqui na aula, aqui na tua, ô filho de Deus? Nada, só vim matar a saudade só. Ah, então tá bom. Bem, pessoal, vamos lá? Na última aula a gente começou a falar de decisão, a gente falou de decisão simples, né? If. E aí eu passei a estrutura. A minha cachorra, a Meg, ela é do tamanho de um rato, mas olha o barulho que ela faz. Por que eu falei da cachorra? A estrutura if, né? Eu utilizei a estrutura, mostrei como que funciona num fluxograma, num pseudocódigo e na linguagem C. Ok? E aí eu tenho os exemplos que eu passei para vocês. A soma de dois números, né? Como que eu represento isso aqui e verifico se o valor é maior que 10 ou é menor que 10. Esse fluxograma aqui ele tem um probleminha que eu esqueci de comentar na aula passada para vocês, é que quando eu fiz ele, eu não observei um problema. Se eu digitar 5 e 5, se eu digitar 5 e 5, vai dar 10. 10 é maior que 10? Não, né? 10 é menor que 10? Não. Então, ele só vai me mostrar isso daqui se o valor for menor que 10 ou maior que 10. Se for 10, ele não vai fazer absolutamente nada. Ô, Márcio, Oi. uma pergunta. A aula passada tá no YouTube? Acho que tá. Se não tiver, eu coloco ela. É. Olha o barulho da cachorrada minha aqui. Ô, Márcio, vocês estão matando os cachorros? Não, é dois pincher. Imagina o regaço que eles fazem. É louco. Então, com eles eu tenho 100% de ódio e 100% de medo, né? Porque é 50% para cada um. Bem, voltando aqui. Entenderam, pessoal? Esse diagrama, a única coisa que eu tinha para falar para vocês era isso, que eu esqueci da última aula. Aí eu passei como que faz da linguagem C, no pseudocódigo e na linguagem C. O mesmo exercício. E aí eu passei alguns exercícios para vocês brincarem, né? Só que, como eu falo, a vida não é só sim ou não, né? Por exemplo, a vida não é só votar no PT ou votar no Bolsonaro, né? No meio desses dois filhos da puta, tem mais um bando de filho da puta. Isso eu já falava lá em 2018. Oi? Não, o microfone tava ligado. Ah, tá. Desculpa, pessoal, eu esqueci que a live... esqueçam a parte do filho da puta, né? Eu esqueci que a aula ia pro YouTube. Entre esses dois candidatos, PT e Jair Bolsonaro, a gente tinha um monte de opção que também era filho de uma mãe que tem um trabalho que tem que se submeter a um trabalho difícil na vida, né? Então, vamos lá. Se candidata. A estrutura de decisão, quando eu vou utilizar ela, eu tenho que fazer um processo de múltipla escolha também. Estrutura de decisão encadeada, que a gente fala, né? Como que funciona isso aqui, ó? Dizemos que duas estruturas de decisão simples estão encadeadas se uma delas se encaixa do lado falso da outra. Por exemplo, aqui, ó, condição 1, o meu fluxograma, vocês estão vendo minha tela? Não, né? Deixa eu... Estamos vendo seu rosto. Beleza. Agora sim, agora vai ficar... Beleza. Agora vocês estão vendo, né? Vamos lá. No exemplo anterior,
a gente tinha... No exemplo anterior, a gente tinha esse fluxograma aqui, né? Ele é uma decisão simples, né? Ou ele era maior que 10 ou era menor que 10. Ok? Quando eu falo uma estrutura de seleção encadeada, o que acontece, pessoal? Eu tenho que tomar mais de uma decisão, certo? O que o Neto veio encher o saco aqui? Cuidado com o que você fala, que isso vai para o YouTube depois, tá? Dizem que duas estruturas de seleção simples estão cadeadas se uma delas encaixa do lado falso da outra, né? Por exemplo, aquela decisão lá anterior, eu queria saber se o número é maior que 10, menor que 10 ou era 10, correto? Então eu tenho que utilizar uma estrutura dessa daqui. Vamos supor, o cara digitou lá 4 mais 4. Então vem aqui, ó. O número, vamos falar que a condição é menor que 10. O número é menor que 10. Se é verdadeiro, iria vir para esse lado aqui, ó. Número menor que 10. Se fosse falso, ou seja, se ele tivesse digitado 4 e 6, daria 12. Então, o número é menor que 10? O número é menor que 10? Não, o número é maior que 10. Então, é menor que 10. Não, viria para cá. Então, eu verificaria. O número é maior que 10? Sim. Então, é verdadeiro. Então, apareceria aqui. Número maior que 10. Se o cara digitou 4 e 6, daria 10. O número daria 10. Correto? Então, não é nem aqui e nem aqui. Ele seria falso. Ele seria falso. Então, ele seria falso aqui, viria para cá, também seria falso. Então, ele daria a mensagem aqui. Número é 10. Ok? Então, como o mundo não é exatamente sim ou não, ou como eu falei, eleitor do PT ou eleitor do Bolsonaro, a gente tem um monte de opção. Olha a cachorrada animada, gente. Eu vou falar, eu não sei o que faz mais o barulho. Esses meus cachorros ou vocês em sala de aula? Uma estrutura de seleção encadeada. Uma estrutura de seleção encadeada são úteis quando precisamos escolher apenas uma entre vários comandos alternativos. Ou seja, quando eu utilizo uma seleção simples, é quando eu só tenho duas opções. Ou é sim ou é não. Ou é verdadeiro ou é falso. Ok? Quando eu tenho várias opções, eu tenho que utilizar estruturas encadeadas. Como vemos na figura anterior, cada comando é associado a uma condição que deve ser verdadeira para que seja executado. Exceto o último comando, à direita, que é executado quando nenhuma das condições anteriores era verdadeira. Então, quando eu utilizo uma estrutura encadeada, várias opções para resolver, eu chego em um determinado ponto que todas as opções têm que ser falsa. Ou a última opção, que é a verdadeira, é a falsa, correto? E esse comando tem que existir, certo? Uma estrutura de seleção encadeada. Bem parecido com o exemplo anterior. Cria um fluxograma para resolver o seguinte problema. O cidadão, o usuário, lembra aquele cara que eu falei? Só tem dois tipos de profissionais no mundo que tem usuário. Um é o programador e o outro é o traficante de droga, né? Que é quase a mesma coisa. O usuário vai digitar um número. E aí você tem que verificar se esse número é positivo, se é negativo ou se ele é nulo. Se o valor dele é 0. Ele não tem valor nenhum, né? Como que eu faço isso no fluxograma? Ai que bonito. Ai que bonitinho aqui, ó. Eu venho aqui, determino o início, correto? E falo para o usuário, aquele que não é o traficante de droga, que é o seu cliente, digite um número. Então o peão vai vir aqui e vai digitar menos 12. Menos 12 é o quê? Positivo ou negativo? Negativo. Vamos começar com 12. Ele vai digitar 12 aqui, pessoal. Então, o usuário digitou 12, uma entrada de dados, ó, um quadrado com os 4 lados de tamanho diferente.
e vai verificar. O número é maior que zero? O número é maior que zero. Então, oi? Não, apertei sem querer aqui o botão. Tá, mas tinha que ser, hein? Pessoal, lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida, abram o microfone para falar, porque eu não estou na tela do Meets e acaba eu não sabendo o que está as mensagens que vocês estão passando lá, ok? Então, vem aqui. O cara veio aqui e digitou 12. O número é positivo? O número é maior que zero? É. Então, vem para a condição verdadeira. Vai aparecer a mensagem na tela, positivo, e vai para o fim. Beleza? Ele foi lá e executou o algoritmo novamente. O peão veio aqui e digitou menos 12. Menos 12 é positivo ou é negativo? Menos 12, para quem sabe o mínimo do mínimo de matemática, sabe que é um número negativo. Então ele verifica, número é maior que zero? Não, não é, porque é menos 12. Então ele vem para o lado falso, ok? Veio para o lado falso, ele vai fazer outra validação. Número é menor que zero? Menos 12 é menor que zero. Então, essa condição aqui é verdadeira. Aqui ela foi falsa, porque ele não é maior que zero, mas aqui ele é menor que zero. Então, aparece a mensagem negativo. E vem para o final. Tá vendo esse conector aqui, ó? Ele veio aqui, fez o positivo, e conectou e terminou. Ele veio aqui, fez o negativo, conectou e terminou. Aí o usuário, aquele que não é traficante de drogas, ok? Aquele que não morava lá perto do meu antigo bairro, onde eu morava aqui nessa cidade, foi lá e digitou o 0. E aí ele faz uma verificação. O número é maior que 10? Não. Por quê? O número é maior que 0? Não. Por quê? Porque 0 não é maior que 0. 0 é igual a 0. Beleza. Então, a condição dele é falsa. Ele veio para cá. Verificou. Número é menor que 0? Não. Porque 0 também não é menor que 0. Ele veio para cá. Então, ele saiu nessa condição. Se o número não é positivo nem negativo, o que ele é? Ele é nulo. Ele é 0. Aparece a mensagem na tela e vamos embora. Beleza? Isso daqui é um fluxograma. Se eu fizer um código em C, ele é bem simples, ok? Eu preciso de uma única variável para verificar isso daqui, ok? Faltou a stdlib aqui, .h. Vocês estão vendo que com o tempo eu vou sumindo com as bibliotecas que vocês têm para executar, porque precisa das bibliotecas std.io e std.h. Eu venho aqui e declaro isso aqui é o código em C já. É esse mesmo algoritmo, só que em C. Int main, eu só preciso de uma variável. Por que eu só preciso de uma variável? Porque o cara vai digitar um número. Seja ele positivo, negativo ou 0. É o único número que eu preciso. Ele foi lá e digitou, criou a variável int n, n de número. Apareceu a mensagem para o usuário do desenvolvedor, não é para o usuário de traficante de droga, correto? Printf, digite um número. E aqui ele vem e faz um scanf, porcentagem D, porque a máscara para número inteiro é D, e ele coloca o E comercial N. A variável é N, e o E comercial significa que ele vai alocar esse valor no local que a variável foi criada. Beleza. Então, ele veio aqui e digitou menos 12. Digitou 12 aqui. Então, ele é um número positivo. Ó. If se número é maior que 0, então vai aparecer a mensagem positivo. Se ele veio aqui e digitou 12, significa que o número é maior que 0. Então, isso aqui é verdade. Então, ele vai ser executado essa linha aqui, esse comando.
printf, positivo. Acabou, acabou. Ele vem aqui e cai fora, ó. Abriu a chave aqui do código e fechou aqui. Ele achou positivo, não significa que ele terminou o algoritmo. Na verdade, ele verificou que isso é verdadeiro, ele ignorou essa parte aqui, ó. Correto? Porque se o primeiro é verdadeiro, o número é positivo, todo o resto é descartado. E se tivesse mais comandos aqui, ele começaria a ser executado depois dessa chave aqui. Correto? Como ele acontece aqui, né? Que dá o system pause para você digitar alguma coisa. Foi lá, os 12 agora. Menos 12 é maior que zero? Não. Correto? Então, ele significa que isso é falso. Sendo falso, isso daqui vai executar? Não será executado. Isso aqui será ignorado. Ele vem para essa linha aqui para verificar. Ó o comando quando eu utilizo o if encadeado. O primeiro é o if, else if, se não se, a gente fala, se não se, número menor que zero. Se o peão veio aqui e digitou menos 12, não é maior que zero, então ele é menor que zero, menos 12, correto? Então, o que vai ser executado? Isso daqui. Isso daqui sendo executado, o comando vai ignorar essas duas últimas linhas, esses últimos comandos aqui, e começará a ser executado a partir dessa linha. Ok? E aqui, depois dá o system pause, vocês digitam, se tivesse mais comandos, ia pedir mais coisas, fazer mais coisas. Tendo isso daqui, acabou, ele vai embora. O usuário foi lá e executou novamente. Só que dessa vez ele foi lá e digitou zero. Eu quero saber o que acontece se é zero. Ele verifica, número é maior que zero? Não, zero não é maior que zero. Zero é igual a zero, correto? Então isso aqui é falso. Ele veio aqui, então ignorou isso daqui. Ele veio aqui e verificou. Número é menor que zero? Não, zero não é menor que zero. Correto? Printf, negativo. Ok? Então ele ignorou essa linha aqui também. Pulou fora. Bem, se ele não é nem positivo nem negativo, ele é o quê? É a última opção que eu tenho. Else, ele é um valor nulo. Ou seja, ele é zero. Ok? Então, essa daqui é uma condição encadeada. Quantas condições encadeadas eu posso ter? Quantas forem necessárias? Eu já fiz 23, 26 condições encadeadas em meus códigos. Ok? Foi o maior número que eu já desenvolvi. Mas eu já vi aí opções e o pessoal ter mais de 1000 opções encadeadas. Ok? Não foi o melhor código que eu vi na minha vida, né? Não foi assim uma coisa mais linda ter 1000 opções encadeadas, mas ele funcionava daquela maneira. Não era a forma mais correta de programar, mas funcionou. Quantas eu posso ter? Quantas forem necessárias? Ok? Isso daqui é utilizando uma estrutura encadeada. Vamos codificar isso daqui? Eu não sei se está podendo copiar. Deixa eu ver. Opa. Eu vou abrir o código, certo? Brute Shield, e a gente vai executar isso daqui. Meu computador está sobrecarregado, né? Estou executando os programas pesado aqui, negócio de simulação, então ele está sofrendo. Include stdlib.h. Vamos executar, vamos ver se está tudo certinho. F9, 0. Executou, esqueço que aqui é F11 para executar. Ok, ele vai pedir um número. Eu vou digitar o número 12, como eu falei para vocês.
Se eu digitar o número 12 aqui, ó, ele está pedindo o número aqui, certo? Deixa eu ajustar essa tela aqui. Aqui, ó, ele está pedindo o número 12. Eu estou fazendo isso daqui agora. Está sendo digitado o 12. 12 é positivo, ele é maior que 0. Então, ele vai aparecer essa mensagem aqui na tela. Ó. A hora que eu dou o Enter, positivo. Correto? E aí, aperte qualquer tecla para terminar. Se eu vier aqui e digitar menos 12, ele está aqui carregando, ele vai verificar, ele é maior que 0? Não, ele não é maior que 0. Então, ele vai vir aqui e vai verificar, ó, if, ele é menor que 0? Sim, 12 menos 12 é menor que 0. Então, ele vai dar a mensagem de negativo, ok? E o último teste, eu nem vou mexer na tela aqui, vou até maximizar esse negócio aqui. Eu vou digitar o 0. Ele está aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se tem alguém chegando. Não. Ele está aqui. Eu vou digitar o 0. Ele vai verificar 0 é maior que 0? Não. Vai passar para cá. 0 é menor que 0? Também não. Se ele não é maior nem menor, ele é o quê? Nulo. A mensagem aqui de nulo. Isso daqui é uma estrutura encadeada, certo? E aqui eu tenho um exercício, ó. A gente vai fazer online aqui. Ok? Crie um fluxograma para resolver o seguinte problema. O usuário digitar o sexo. F para feminino e M para masculino. Ok? Quando for digitar F, deverá aparecer a palavra feminino. E M para masculino. Quando for digitado qualquer outra letra, deverá aparecer sexo inválido. Ok? Tranquilo? Esse daqui é o meu fluxograma. Certo? Aqui, ó. Início, digite o sexo. Leia S, que é a variável de sexo. Se S for igual a F, aparece a mensagem feminino. Não, não é F. Verifica, então, vem para cá. Verifica. É masculino? É M? É, então é masculino. Beleza? Se não for nem F, então é falso. Se não for também M, então é falso. O sexo é inválido. Ok? Esse daqui é o código em C, para resolver esse exercício. Esse daqui eu vou fazer com vocês aqui na unha. Ok? Não vou copiar. Arquivo fonte. Include as bibliotecas stdlib.h, stdio.h, que são as duas bibliotecas que eu preciso, ok? Intmain. Ó, conforme eu já vou digitando, já vai aparecendo, né? Um espaço aqui. Eu vou precisar de uma variável que é do tipo char s, certo? Eu já criei a variável sexo, ok? S. Pode ser sexo, pode escrever a palavra sexo, pode escrever a palavra que você queira, desde que não comece com número, não tenha caracteres especiais, a não ser o underline, ok? E não contém espaço. Então vai aparecer a mensagem para o cara, printf, digite o sexo. Ah, professor, eu quero avisar o cara que é F ou M. Fique à vontade. Ponto e vírgula, scanf, porcentagem C. Por que porcentagem C? Porque quando eu vou trabalhar com caractere, a máscara é C, eu falo que ele vai ser carregado na variável S, o valor que foi digitado.
E aqui eu venho com if. If se S igual a F, se igual a F, abriu aqui, ó, né? Printf, sexo feminino. Certo? Ponto e vírgula. Beleza. Se o cara digitou F, o sexo é feminino. E se não digitou? Provavelmente ele digitou M, correto? Se ele digitou M, tem que aparecer qual mensagem? Printf sexo masculino. Okay? Você esqueceu o print, mano. Oi? Você escreveu print. Você escreveu print, Opa. não print. Printf. Beleza. Então, esperto. Era para ver se vocês estavam espertos. Para ver se vocês estavam Ficou espertos. print. Ficou print, mano. Printf. Vocês estão espertos. Se ele não digitou nem F e nem M, o que acontece? É a única opção que me resta. Else. Vocês estão vendo que não tem mais, aqui nesse caso, não tem mais else if, correto? Mas se fosse várias opções, sei lá, por exemplo, a carteira de motorista, A, B, C, D, E, F. Não, a carteira de motorista para no E, caramba. A, B, C, D, E. Ok? Que é quem dirige carreta. Então, eu teria várias opções aqui. Então, eu teria um if, que seria A, por exemplo, poderia ser qualquer letra, mas vamos definir com A. O segundo else if B, o terceiro if C, o quarto o D e o último E, correto? Como não tem mais, é só esses dois, só tem masculino e feminino, printf, aparece a mensagem sexo inválido, ok? A pessoa não digitou nem F ou nem M. Tendo isso daqui, system, pause, returning, 0. Isso aqui, esse return, vocês vão aprender lá na frente. Eu vou mandar compilar, vou dar um nome para ele, sexo, ok? Compilou. Opa, deixa eu te falar. Uma coisa que eu sempre, como bronha, é o seguinte: o igual em C, na linguagem C, é igual, né? Quando eu coloco só o sinal, um sinal de igual, significa que eu estou atribuindo a valor. Se eu viesse aqui e falasse assim, ó, S é igual a F, S é igual a F, S é igual a F, eu estou atribuindo o valor. Eu estou falando, ó, S está valendo F, correto? Não é isso que eu quero. Eu quero comparar. Quando eu quero comparar, fazer o sinal de igual, eu preciso utilizar o sinal de igual, ok? Tanto para número como para caractere. Tudo bem? Agora vamos compilar. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Que não está dando certo. Não está faltando else? Não, tá certo aqui, ó. Não tá faltando. Deixa eu colocar aspas simples. É aspas simples, pessoal. É aspas simples, tá? É o apóstrofo. Aqui, ó. Eu vou vir aqui e vai digitar F. Por que deu sexo inválido? Algoritmo machista. Hã?
que deu sexo inválido, pessoal? Porque ele é trans. Não. Significa o seguinte. Lembra que eu falei nas primeiras aulas que a linguagem C, ela é case sensitive? Ela diferencia maiúscula de minúscula? Hein? Ah, verdade, lembrei. Entendeu? Se eu vier aqui e digitar F maiúsculo, ele vai falar que é feminino. Correto? Como que eu corrijo isso aqui? Mais para frente, vocês podem ter um outro jeito de consertar, mas o correto é fazer isso aqui. Lembra das variáveis que eu ensinei para vocês lá do ou, end? Eu venho aqui e coloco um ou, ó. Ou S igual a F. Vamos ver se ele vai aceitar agora? F. Tá vendo? Para ser sexo masculino, sexo feminino, ele precisa ser F maiúsculo ou F minúsculo. Ó. Sexo F maiúsculo ou F minúsculo. Correto? Tranquilo? Mesma coisa aqui para masculino. O que eu venho aqui? Eu venho aqui e coloco o ou. Que são essas duas linhas aqui, a gente chama de pipeline. Ela fica aqui do lado da tecla Z, ok? Do lado do Shift, no meu notebook, né? Na maioria dos computadores. E venho aqui e falo que sexo também pode ser M minúsculo, ok? Tranquilo? E agora vai dar certo. Se eu posso digitar F maiúsculo, ó, F minúsculo, feminino. F maiúsculo, feminino. M minúsculo, masculino. M maiúsculo, masculino. E se eu digitar qualquer outra tecla, por exemplo, I de indefinido, sexo inválido. Ok? Beleza, pessoal? Beleza. Dúvidas em relação a isso? Então... Você vai disponibilizar isso? Vou disponibilizar no YouTube. Ok? Beleza. Vou disponibilizar no YouTube se isso aqui estiver sendo gravado. Ah, está. Ok? Pessoal, alguém tem alguma dúvida em relação à estrutura encadeada? Lembrando que essa aula ela vai ser reprisada em sala de aula presencial, ok? Não sei quando essa epidemia terminar, mas a gente vai revisar, ok? Ah, então beleza. Então eu pergunto quando tiver na aula. Tá. Agora eu vou parar de gravar e aí se vocês tiverem alguma outra, se vocês quiserem conversar sobre algum outro assunto, a gente conversa, ok? Deixa eu só terminar a gravação aqui. Beleza? Beleza.